Olá pessoal, bem-vindo ao canal Assombrações Regionais. Eu sou a Gi. Vou contar para vocês hoje a história sobre o edifício assombrado, antigo edifício Joelma. Mas antes, vou pedir para vocês darem o like, se inscreverem no canal, comentar, ativar o sininho para chegar aí as notificações de novos vídeos todos os dias. Agora, vamos ao relato. Uma das tragédias que mais marcou o Brasil ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1974, no antigo edifício Joelma, hoje chamado Edifício Praça das Bandeiras, deixando 187 mortos e 300 feridos. O prédio protagonizou um dos maiores incêndios da história do nosso país, com um mistério profundo que envolve pessoas que morreram sem terem sido identificadas. O incêndio aconteceu em uma sexta-feira, por volta das 8h50 da manhã, após um curto-circuito elétrico em um ar-condicionado. Dizem que o incêndio do antigo Joelma foi o desdobramento de uma antiga maldição do terreno onde o edifício foi construído. Que ali era um pelourinho, onde os escravos eram maltratados e mortos, e também marcados pela tragédia do crime do poço, um caso que abalou muito a cidade na época. Caso esse que um jovem professor de 26 anos, em novembro de 1948, matou a sua mãe e 2 irmãs e as jogaram no poço, por não aceitarem seu relacionamento com uma mulher que não era virgem. Quando a polícia descobriu seu envolvimento no caso, ele tirou sua própria vida, e deixando assim o local assombrado. Por isso dizem que o edifício Joelma pegou fogo. 13 corpos foram encontrados irreconhecíveis e sem reconhecimento familiar. Foram então enterrados lado a lado no cemitério São Pedro. Relatou o zelador do cemitério na época que um dia ouviu uns gritos de socorro falando que estavam se queimando vindo do túmulo dos 13 corpos. Ele, desesperado com o que ouvia, jogou um copo com água no túmulo, que fez as vozes pararem. Disse isso com uma entrevista que deu a um canal de TV, e isso fez com que outras pessoas fossem até o cemitério e levassem copos com água e os deixassem em cima do túmulo. Outra história muito conhecida, que gerou até um livro, é a vítima Volquimar. Era uma moça de 21 anos que trabalhava no edifício. Ela estava no 23º andar e não conseguiu sair. Seu irmão, que também trabalhava no prédio, conseguiu escapar. O irmão, quando soube da morte da irmã, não quis falar para a mãe. Mas, naquele dia, a mãe, que era espírita, teria uma reunião em sua casa, onde sempre utilizava um método para se comunicar com os espíritos. A filha veio e se comunicou dizendo que estava morta. Depois disso, ela veio também a se comunicar com a mãe em uma psicografia realizada pelo médium Chico Xavier e relatou como foi a morte, que após algum tempo também gerou um filme. Nas gravações do filme, muitos eventos sobrenaturais aconteceram. Um relato interessante e verídico é de uma foto tirada de uma cena do filme onde estão algumas mulheres se abraçando e atrás aparece um vulto de outra mulher com a boca aberta, como se também estivesse gritando e pedindo socorro. Luzes caíam sem nenhuma explicação. Locais com ar gelado, como se alguma presença estivesse ali. Foi bem sinistro a gravação desse filme.
O edifício foi demolido e outro construído no local, chamado Edifício Praça das Bandeiras. Relatam 2 homens que ficaram até mais tarde no edifício trabalhando, que era quase 11 horas da noite, quando a dupla começou a ouvir barulhos de chaves vindo do fim do corredor. O som ficava cada vez mais forte, como se alguém estivesse se aproximando cada vez mais. Os homens curiosos olharam em direção à porta e viram um homem que carregava um enorme chaveiro pendurado nas calças. Segundos depois, a figura misteriosa simplesmente desapareceu das vistas dos homens. Com medo, os homens deixaram o edifício na mesma hora. Outro fato envolve um estudante de publicidade. Ele quis gravar um filme para um trabalho da faculdade. O objetivo era gravar o filme durante a noite no edifício. Ele foi desaconselhado pelos amigos por todas as histórias sobrenaturais que há no local. O jovem teimoso insistiu que o filme seria gravado lá. Após entrar em contato com o funcionário do edifício, ele foi informado de que a filmagem e fotos no interior do prédio eram proibidas, mas mesmo assim quis fazer os registros. Ele resolveu ir até lá pessoalmente para tentar negociar sua entrada e não foi autorizado e, frustrado, ele voltou para casa. No caminho de volta, ele sofreu as consequências de sua desobediência. Ele conta que no metrô de volta para casa, ele sentiu uma forte coceira. Explicou que tinha uma bolinha pequena que crescia em seu braço. Quando chegou em casa, as manchas já haviam tomado todo o seu corpo e que um primo que estava na sua casa chegou a dizer que ele estava pegando fogo. O homem entrou em desespero e sofreu em agonia por 2 horas seguidas, até que as manchas desapareceram, assim como tinham aparecido do nada. Conta um funcionário que saiu por volta das 7 horas da noite do andar aonde trabalhava. Foi até a garagem, cansado, louco para chegar em casa. Havia mais 3 carros na garagem junto com o dele, e de repente os faróis de todos os carros começaram a piscar. Ele, com muito medo, entrou no seu carro e saiu rapidinho dali. Nunca mais ficou após o expediente no trabalho. Outro relato muito legal, contado por um entregador, que havia chegado com a sua perua no subsolo do edifício, Praça das Bandeiras, para entrega de algumas encomendas. Isso aproximadamente às 8 horas. Estacionou como de costume, sendo que seu ajudante retirou as encomendas da perua para entregá-las no local selecionado. Permaneceu ali então sozinho, aguardando o retorno do ajudante para ir embora. Algum tempo depois, como que por espanto, viu surgir no fundo do estacionamento uma mulher, vestida toda de branco, sendo que ela veio em sua direção deslocando, bem em direção à sua perua. Nesse momento, notou que ela não estava caminhando, e sim flutuando, a alguns centímetros do chão, indo em direção à outra parede do estacionamento, desaparecendo em seguida. Saiu então da perua e subiu até o andar onde estava o ajudante e contou para ele o acontecido. Saíram rapidamente do edifício. Disse ele que hoje evita de todas as maneiras fazer entregas à noite naquele local. Segundo depoimentos de testemunhas, muitos outros fatos sobrenaturais ocorreram e ainda ocorrem no edifício Praça das Bandeiras, antigo Joelma, assustando até as pessoas mais desavisadas. E se você tem algum lugar assombrado aí na sua região, nos conte a história aqui no nosso e-mail, assombraçõesregionais@gmail.com, que poderá aparecer nos próximos vídeos.
Beijos, pessoas, e até a próxima!